Na verdade, o Estatuto das Metrópoles, ele recomenda, de alguma maneira, que os municípios que estejam em região metropolitana, que é o nosso caso, né, a gente está no Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, eles devem ter algumas ações conjuntas, né? Então a gente deve respeitar isso. As diretrizes do plano diretor regional, o consórcio intermunicipal Grande ABC, que cuida aí das questões regionais, das questões que são comuns aos 7 municípios do Grande ABC, já está em processo de elaboração, com participação de todos os municípios, de um plano diretor regional. Tá? Esse plano, a gente imagina que até o meio do ano ele esteja pronto, então vai subsidiar para ver, porque fica complicado, né? Divisa de bairro. No bairro, que é em São Caetano, eu posso ter casa. No outro bairro, que é Santo André, pode ter prédio. Qual que é a diferença? Uma rua, né? Então a gente tem que discutir isso para ter os acertos todos. E temos que prever também no plano diretor ações conjuntas, tanto com o governo estadual, governo federal e possibilidades de parcerias também nacionais e internacionais. Tá bom? Então, próximo slide, por favor. Existem alguns instrumentos novos, tá, que a gente pode, de alguma maneira, utilizar ou pode discutir. Um deles é o parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Se a gente entender que determinados territórios da cidade, áreas da cidade, devam ter uma destinação social, uma destinação coletiva, a gente pode pintar isso no mapa. Esse é um plano diretor poderoso. Você pode pintar isso no mapa, que aquela área vai ter uma destinação obrigatória, tá? E aí essa área fica com essa função, ela vai ter que ser isso. Vamos supor que a gente determine que determinada área da cidade tem que ser um parque, tá bom? Então, por exemplo, se acontecer isso no plano diretor, nas audiências, a gente entender essa área fica com uso compulsório, fica com uso obrigatório para ser isso. A progressividade do IPTU, tá? Como que funciona a progressividade? Se a gente entender que alguma área tem que ter um uso obrigatório, compulsório, aquela área pode sofrer aumentos anuais de IPTU, chegar até 5% na alíquota. Tá? Hoje a média nós temos 1%, então pode até triplicar, todo mundo reclamar, mas isso é permitido de acontecer. A questão do direito de superfície, tá? O que é o direito de superfície? Hoje a gente já pode oficialmente separar o terreno da construção. Eu posso ter um dono do terreno e um outro dono da construção. Tá? Para que serve isso? Isso serviria, por exemplo, para baratear a habitação. Por exemplo, ou seja, você tem um terreno, você vai pagar um aluguel daquele terreno e você só gasta o seu apartamento que você fez. Tá? Então, se a gente entender que isso pode ser um instrumento legal, a gente pode utilizar. O direito de preempção, o que é isso, preempção, com esse nome tão esquisito? O direito de preferência, ou seja, se a gente entender que alguma área da cidade tenha uma destinação social, seja boa para a cidade, a gente pode pintar no mapa que aquela área vai ter uma preferência de compra ou de desapropriação da prefeitura. Tá bom? Mas isso só se a prefeitura tiver dinheiro, etc. Mas existe isso. O direito de preempção, só como curiosidade, esse direito de preferência que o Estado pode ter, ele veio, um direito que é do século XVIII, século XIX, da França, e é para obra de arte, né? Como uma obra de